Nós temos mais um exercício de macroeconomia para você, fazendo aí aquela revisão de alguns tópicos que foram trabalhados aí nas nossas aulas teóricas, ok? Vamos dar uma olhada lá então? Acompanha comigo. Então, o nosso enunciado nos diz o seguinte, né? Com base nos princípios, deixa eu alterar aqui. Com base nos princípios da contabilidade nacional, julgue as afirmativas. Então vamos lá, vamos para a nossa primeira afirmativa. Ela nos diz o seguinte: em uma economia aberta, portanto, se nós estamos falando em uma economia aberta, nós estamos falando das exportações menos as importações, a absorção, né, coincidirá com o produto, independente do sinal, né, do saldo comercial do país. Vamos poder observar essa resposta? Essa resposta é falsa. Nós sabemos que o produto consiste na soma da absorção interna, ou seja, consumo das famílias, mais investimento, mais gastos do governo, mais a diferença entre a exportação de bens e serviços, não fatores de importação de bens e serviços, de fatores, portanto, X menos M. Portanto, o produto será igual à absorção somente quando X menos M for igual a zero, ou seja, X exportação for igual a M. Porque se nós tivermos uma situação, né, de importação maior do que a exportação, a nossa alternativa, portanto, não será verdadeira. A alternativa, então, falsa. A poupança bruta em uma economia fechada, e portanto nós estamos considerando, né, sem governo e também, né, sem transações com o resto do mundo, é idêntica à soma da formação bruta de capital fixo mais a variação dos estoques. Então vamos lá, a poupança bruta em uma economia fechada e sem governo é idêntica à soma da formação bruta de capital fixo e também da variação dos estoques. No nosso caso aqui, considerando-se, por exemplo, um estoque positivo. Esta alternativa é verdadeira. Nós sabemos que em contas nacionais, assumindo uma economia fechada e sem governo, a poupança bruta é sempre igual ao investimento bruto. Lembrando a você que o investimento bruto não leva em consideração a depreciação. Isso porque você se recorda que, na verdade, todo investimento bruto em máquinas, equipamentos, ferramentas, na verdade, se deprecia ao longo do tempo. Portanto, nós temos que diferenciar investimento bruto de investimento líquido. Lembrando a você que investimento líquido é, na verdade, investimento bruto menos depreciação. Ora, se nós estamos considerando somente o investimento bruto, este é composto pela formação bruta de capital fixo mais a variação de estoques. Lembrando aí que os estoques, aí nós temos um elemento muito importante. Quando, na verdade, é produzido um determinado conjunto de bens e esse conjunto de bens não é absorvido pelo mercado consumidor, ele aumenta, na verdade, a formação de estoques. Nessa formação de estoques, é na realidade como se a própria empresa estivesse comprando aquilo que foi produzido para uma venda futura. Portanto, a formação de estoques é considerada da mesma maneira que a formação bruta de capital fixo, né, como um investimento realizado por essa empresa. Sob esse ponto de vista, né, nós sabemos que a nossa alternativa é uma alternativa verdadeira. Ok? Vamos para o nosso próximo enunciado? Acompanha comigo. A nossa letra C nos diz o seguinte: em uma economia aberta e sem governo, são registradas como importações apenas as aquisições de bens e serviços que não correspondam ao pagamento de fatores de produção.
Lembrando a você que, na verdade, nós estamos considerando aí como fatores de produção terra, capital, trabalho, capacidade empresarial e tecnológica. Então, ele afirma, em uma economia aberta e sem governo, são registrados como importação apenas a aquisição de bens e serviços que não correspondam ao pagamento de fatores de produção. Este último é computado no cálculo da renda líquida enviada ao exterior, ou seja, na verdade, na renda enviada para o exterior pelo pagamento dos fatores de produção que foram adquiridos. Nós sabemos, então, que essa alternativa é verdadeira. Vamos ver a explicação completa para ela. Ela é verdadeira porque, na realidade, em importações são contabilizados apenas as compras de bens, né, vindos do exterior e de serviços de uma maneira geral, não de fatores de produção. Os fatores de produção são outro elemento. A renda líquida enviada ao exterior representa exatamente o pagamento de serviços dos fatores de produção. Portanto, na conta, né, na contabilidade, né, de importações, entra somente bens e serviços que foram comprados no exterior. Na contabilidade de pagamento aí de serviços de fatores de produção, entra então a chamada renda líquida enviada ao exterior. Ok? Vamos lá, vamos voltar para a próxima questão. Nossa próxima questão, que é a letra D, nos diz o seguinte: o total de créditos da conta de produção em uma economia aberta e com governo é a soma do consumo total, investimento bruto e importações. Portanto, o total dos créditos representa a soma das despesas interna bruta mais exportações. Vamos ver lá a nossa resposta. Nós sabemos então que essa alternativa é falsa. Na realidade, o crédito, ou seja, a demanda total, é a soma do consumo total, do investimento bruto e da exportação de bens e serviços, não de fatores de produção. As importações de bens e serviços, né, não entram, né, como na conta de débito, portanto, da oferta total. Portanto, esta alternativa é uma alternativa falsa, é uma alternativa incorreta. Nossa última questão nos diz o seguinte: na apuração da renda nacional, são incluídos os ganhos auferidos na revenda de ações de empresas e na especulação imobiliária. Ora, nós sabemos que essa alternativa é flagrantemente falsa, porque na realidade nós sabemos que a contabilização do mercado financeiro, ou seja, né, a troca de moeda entre os entes, o emprestador e aquele que pega para investimento, não entra no cômputo final do nosso produto nacional bruto. Portanto, nós sabemos que essa alternativa é uma alternativa incorreta. Ela entra apenas numa mensuração da circulação, né, do meio de moeda dentro de uma economia, mas não gera a produção de bens e serviços. Se não gera a produção de bens e serviços, não será computada dentro do nosso produto interno bruto ou do produto nacional bruto. Ok? Vamos lá então para a nossa questão? Acompanha comigo. Então, ela afirma o seguinte, né? Na apuração da renda nacional, são incluídos os ganhos auferidos na revenda de ações de empresas e na especulação imobiliária. Então, nós vamos verificar a nossa resposta, que ela diz que, na verdade, é falso. Esses itens não fazem parte da renda. A renda refere-se à remuneração dos fatores de produção envolvidos na produção, já que esses itens referem-se à precificação dos ativos, como, por exemplo, né, máquinas, equipamentos, prédios, instalações, etc. Assim, na renda aparecem apenas salários, que é a remuneração devida ao trabalho, ou ainda o lucro, que é a remuneração do capital.
pode ser ainda na forma, vamos corrigir aqui, lucros, né, que é na realidade obtida, trabalho, vamos corrigir aqui, lucro obtido pela capacidade empresarial, juros que é obtido como rendimento, né, do capital, e também aluguéis que podem ser obtidos, por exemplo, pelo pagamento do fator terra. Portanto, na verdade, não há variação do preço desses ativos. Nós vamos poder perceber, então, que esses itens, né, não fazem parte da renda. Especulação imobiliária ou ainda capital de giro fornecido para as empresas ou ainda capital cedido pelos bancos para investimento não gera, na verdade, bens e serviços finais. Portanto, não entra na contabilização da renda nacional. Ok? Quero desejar a todos vocês um forte abraço e até a aprovação.